Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma lição da nossa EBD, pegando a nossa revista, ó, Igreja, Casa de Deus, pegando a nossa Bíblia, que é o principal, um lápis e uma borracha. Vamos lá? Nossa lição é a lição 3. Eu quero que vocês abram lá no livro de Atos, capítulo 16. Vamos lá? Abrindo no livro de Atos, lá no Novo Testamento. Depois de João. Capítulo 16. Abriu? Tô abrindo a minha. Vamos lá? A nossa história, a nossa lição de hoje é um lugar de adoração a Deus. Que lugar seria esse de adoração a Deus, hein? Será que você sabe? Então, primeiro vamos falar o nosso versículo-chave, que se encontra lá em João 4:23. Está escrito assim, ó. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os que o Pai quer que o adorem. Tá? Quem disse isso? Quem disse isso foi Jesus. Ele disse para a mulher samaritana. Vocês lembram da mulher samaritana? Aquela que estava tirando água do poço. E aí Jesus pediu água para ela e depois informou a ela que ele era o mestre, que ele daria, se ela quisesse, ele daria a água da vida para ela. Você lembra disso? Então, depois que ele se revelou a ela, ela perguntou, tá, mas aonde que a gente vai adorar? Porque nós samaritanos adoramos em um lugar. Vocês, judeus, adoram em outro lugar. Onde que a gente vai adorar? E aí foi quando Jesus disse que o mais importante era que os verdadeiros adoradores adoravam em espírito e em verdade. Então, isso quer dizer que a gente tem que adorar em espírito e em verdade, porque é isso que Deus quer. Então, não importa se eu vou adorar aqui ou lá, não importa o lugar onde eu vou adorar, o importante é adorar a Deus com o nosso espírito, adorar a Deus de todo o nosso coração, tá bom? E também a gente tem que compreender o seguinte, que quem é adorador de verdade tem que amar o próximo. Se a gente não amar o próximo, a gente não tem como ser adorador de verdade, tá bom? E os adoradores, eles adoram cantando, pregando, orando, trabalhando para Jesus de alguma forma. Isso tudo é adorar a Deus, tá bom? Vamos lá para a nossa história? Abriram a Bíblia lá em Atos, capítulo 16. Vamos lá? Bom, antes de falar de Atos, capítulo 16, eu vou falar sobre Paulo. Paulo era aquele apóstolo, lembra? Aquele que era Saulo e que perseguia os crentes. Então, lembra que ele teve um encontro com Jesus e aí ele não conseguiu mais enxergar e aí Jesus foi trabalhando no coração dele e ele aceitou Jesus e virou de perseguidor, ele virou a ser perseguido porque ele estava falando de Jesus. Vocês lembram dele? Dessa história de Paulo? Então, Paulo, depois que ele saiu pregando para uma porção de gente, ele escreveu uma carta aos romanos. Está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta aos romanos para dizer a eles como que a gente deveria cultuar a Deus, como é que a gente deveria servir a Deus. E aí, ele disse que não bastava só a gente cultuar a Deus, a gente precisava permitir que Deus fizesse uma mudança na nossa mente. Eles precisavam entender que Deus tinha que fazer uma transformação das mentes, mudança de comportamento. Então, aquele que quer adorar a Deus não pode continuar no mesmo jeito que era,
Por exemplo, se fazia alguma maldade, não pode fazer mais. Se falava mal das pessoas, não pode falar mais para ser cristão. Para adorar a Deus de verdade, a gente tem que estar com o coração limpo, a mente transformada, tá bom? E a gente não pode andar como as outras pessoas do mundo andam, fazendo coisas que às vezes são erradas ou coisas que desagradam a Deus. A gente tem que ser transformado por Deus, tá? Transformação de mente. Então vamos lá. Paulo escreveu essa carta e Paulo fazia muitas viagens missionárias. E uma vez tinha um homem que acompanhou Paulo numa dessas viagens e era Silas. Então, Paulo e Silas estavam numa cidade. E aí, nessa cidade, tinha uma moça, uma jovem. Tinha uma jovem nessa cidade aqui que ela tinha um espírito de adivinhação, entendeu? Ela adivinhava as coisas das pessoas, mas não era bem ela. Era um espírito mau que estava dentro dela. E aí ela adivinhava essas coisas das pessoas e ganhava dinheiro, porque ela trabalhava para uma gente rica que explorava ela e fazia com que ela trabalhasse fazendo adivinhações e pegasse o dinheiro das pessoas e levasse para o chefe, entendeu? O patrão dela. Então, essa moça, essa menina, ela tinha esse espírito ruim dentro dela que revelava às pessoas os segredos. Por exemplo, vamos supor que alguém fez uma coisa errada. Ela ia lá e falava assim, você fez isso e isso de errado, eu sei. Ela adivinhava. O espírito ruim falava para ela. E ela ganhava dinheiro com isso. E aí o dinheiro dela ela entregava para o patrão. Entendeu? Porque ela não era livre, ela era uma serva. Tinha que trabalhar para esse patrão. E aí, o que aconteceu? Paulo e Silas estavam na cidade, só que essa menina ficava o tempo todo falando deles, falando, eles são servos de Deus, eles vieram para anunciar. Mesmo sendo uma coisa que era verdade, já estava perturbando a mente de Paulo, porque ele sabia que aquele espírito não era bom para aquela menina. Podia até ser bom para dar dinheiro para o patrão, mas não era bom para aquela menina ter aquele espírito ruim. Aí o que o Paulo fez? Paulo expulsou aquele espírito mal da menina. E quando expulsou aquele espírito mal da menina, sabe o que aconteceu com a menina? Ela ficou sem emprego, né? O chefe dela não ia ter mais dinheiro, porque ela não adivinhava mais nada. E aí eles ficaram bem bravos. E aí foram lá e inventaram uma porção de coisa, falando de Paulo e Silas, falando que eles estavam tentando modificar tudo na cidade. E aí bateram em Paulo e Silas, deram açoites neles, deram chicotadas neles e prenderam eles. Só que eles foram colocados, depois de apanhar, eles foram para a prisão. Como é que você ia se sentir indo para a prisão por causa de uma coisa assim? Você libertou a menina de um espírito mau e aí depois você ainda ia para a prisão por causa de fazer uma coisa boa? Já pensou? Eu acho que eu ia ficar muito chateado. Você ia ficar chateado? Eu ia ficar bem chateada. Eu ia ficar, fiz uma coisa boa, ainda fui preso por causa disso, que absurdo. Mas será que Paulo e Silas fizeram isso? Ficaram revoltados, chateados? Olha só. Mesmo lá na prisão, eles dois não pararam de adorar a Deus. Eles oravam, eles cantavam, e eles estavam cantando tanto, que os outros prisioneiros, eles estavam, escutando os louvores. E eles estavam adorando a Deus, mesmo presos, prenderam os pés deles. Tá vendo? Eles dentro da prisão ainda estavam com o pé preso ainda. E aí, mas mesmo nessa situação ruim de ter sido preso sem necessidade, eles não reclamaram. Eles continuaram ali adorando a Deus, cantando louvores, eles continuaram louvando a Deus. E aí, quando deu meia-noite, que eles estavam cantando, aconteceu um terremoto. Sabe quando a terra treme? Um terremoto.
terremoto. E quando esse terremoto aconteceu, o que aconteceu? A prisão quebrou, as portas abriram, todo mundo foi solto, tá vendo? Todo mundo ficou solto. Tá vendo? O que vocês acham? Vocês acham que eles dois saíram correndo? Ah, estamos livres, eba! Será que foi isso que aconteceu? Não foi isso que a Bíblia conta. A Bíblia conta que mesmo as portas das prisões serem tudo abertas e eles serem livres, eles ficaram livres. Eles não saíram dali. E aí o guarda que estava ali, o carcereiro que tomava conta da prisão, ficou tão desesperado, achando, ai meu Deus do céu, todo mundo foi embora, todo mundo fugiu, o que o meu chefe vai falar? Ah, não, ai não, eu vou morrer, eu tenho que morrer, porque eu não vou aguentar esse tormento na minha vida, o que eu vou falar pro meu patrão? E aí, quando o carcereiro já estava quase se matando, olha só que absurdo, quando ele estava quase fazendo isso, Paulo deu um berro e falou, não faz isso não, rapaz, tá todo mundo aqui. Nenhum prisioneiro fugiu, tava todo mundo lá. Olha aqui. Aí o carcereiro fala, meu Deus, como assim? Tá todo mundo aqui, ninguém fugiu. E aí ele ficou tão maravilhado com as coisas que aconteceram, que aí Paulo começou a pregar para ele. E naquele dia o carcereiro e toda a casa do carcereiro aceitaram a Jesus como o único e verdadeiro Salvador. E foi isso que aconteceu. E será que eles ficaram presos depois disso? Será que a história acaba assim, eles presos? Sabe o que aconteceu? Os mesmos que foram lá, que falaram para prender eles mesmos foram lá e soltaram Paulo e Silas. E eles continuaram fazendo viagens missionárias e pregando a Jesus. Então, mesmo na prisão, mesmo no momento difícil da nossa vida, a gente tem que dar louvor a Deus, porque Ele é o único e verdadeiro Salvador. E a gente só pode dar louvor a Deus. A gente não pode ficar louvando um ídolo, por exemplo. Ah, eu amo aquele cantor, aquele ator de novela. Legal, você pode gostar muito dele, mas adorar somente a Deus, tá bom? E aí, eu queria saber de vocês quais são as formas de adorar a Deus. Só existe uma forma? Só cantando que a gente adora a Deus? Será que é só assim? Então, eu que não canto, por exemplo, eu não estou adorando a Deus? Será que é só dançando? Será que é só pregando que se adora a Deus? E aí? Como é que você gosta de adorar a Deus? Como é que você pode adorar a Deus? A gente tem que entender que mesmo nesse momento assim difícil que a gente está passando, que a gente às vezes se sente preso dentro de casa e a gente quer sair, mesmo quando a gente acha que nada está dando certo, eu não quero mais saber de nada, está dando tudo errado na minha vida, mesmo nessas ocasiões em que a gente está muito chateado, muito angustiado, a gente tem que dar louvor a Deus, porque Ele é que cuida da gente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe de todas as coisas, tudo está no controle de Deus. Então, se a gente está passando por essa situação, não é à toa. Deus sabe de todas as coisas e a gente não pode murmurar. Tem até um louvor na harpa que diz assim, em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, tal noiva levar-te pro céu. É o hino 302 da harpa cristã. Ele diz que a gente não pode ficar murmurando o tempo todo. A gente tem que louvar a Deus, porque enquanto a gente louva a Deus, Deus vai trabalhando e fazendo o que Ele tem que fazer na nossa vida. Tá bom? Então, é isso. Eu quero que vocês façam um exercício que está aí na revista. É fácil. Só vocês lembrarem que, Deus quer fazer uma mudança completa na nossa mente para transformar a nossa vida, tá bom? São 3 exercícios facinhos e eu quero que vocês façam o exercício, tirem uma foto e mande para mim, tá bom? Para eu ver que vocês estão fazendo exercício. Um beijo.
Até mais. Fiquem com Deus.